Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com mais notícias, muitas novidades aí do Vasco, né, cara? Esses dias aí chovendo de notícias envolvendo transferências, especulações, né? A gente tem que filtrar bastante aqui para não cair no conto de fadas aí de que o Vasco está contratando até o Messi. A gente tem que dosar bem aí o que falar. Vamos trazer aqui muitas informações, vamos trazer aqui a situação do Otamendi, cara, que foi trazido ontem à noite pelo Wallace Neguerê, a informação de que o Vasco está negociando com esse jogador. Você vai entender a real situação do atleta aqui no nosso vídeo, se existe de fato a chance dele vir para o Vasco. Vamos também falar aqui de saída do Benjamin Garré, o jogador não faz parte dos planos, o Vasco já busca um novo clube para o atleta. Também vamos falar do Piton, chamando a atenção de um clube da Itália, situação também de outras saídas, Nike e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. A gente já chegou a 228 mil inscritos. Falta pouco aí para a gente chegar já a 229 mil inscritos. Entraram muitos inscritos nos últimos dias. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. A gente quer chegar a 230 mil, uma marca muito importante aqui para o nosso canal. Está na ativa, meu amigo, desde 2019, né? Muito tempo aí que a gente está aqui sofrendo com notícias do Vasco, né, cara? Infelizmente, batemos na porta no fim desse ano aí na Copa do Brasil. Ia ser o primeiro título aqui do canal, né? Mas infelizmente o Vasco vacilou, né? Vamos que vamos. Quem sabe nesse próximo ano seja, enfim, um ano melhor para nós vascaínos. Muito obrigado aí sempre aqueles que estão acompanhando nossos vídeos, aqueles mais antigos, que chegaram no meio disso tudo, aqueles que chegaram ontem aqui no canal ou agora mesmo. Muito obrigado aí. Tamo junto. Bom, pessoal, tivemos a informação envolvendo os lançamentos da Nike. A informação foi trazida aí pelo Arena Cruz Maltina que o Vasco está preparando o lançamento das camisas 1 e 2 para a primeira semana de janeiro. Diferentemente das notícias anteriores que a gente teve do canal da torcida vascaína, que davam conta que o lançamento poderia acontecer no dia 31 agora, na virada do dia 31 para o dia 1º, e ia ter um grande reforço, um grande nome aí, participando da ação de marketing desses lançamentos. Essa informação foi desmentida, não terá um reforço aí do Vasco, esse grande nome não vai participar dessa ação de marketing no lançamento da Nike, e as informações trazidas pelo Arena Cruz Maltina é de que Coutinho, Verratti e Ryan serão os modelos escolhidos aí para os lançamentos das camisas da Nike. A camisa 3, tivemos também uma atualização, será lançada em meados de agosto, que diferentemente das informações iniciais, davam conta que a camisa seria na cor azul, com o escudo do Vasco centralizado, não a cruz de malta, o escudo centralizado, e seria no template Total 90. O que a gente sabe é que não será mais na cor azul, e sim na cor amarela. A gente não sabe se vai ser um amarelo gritante ou se vai ser um amarelo mais neutro, né? Uma coisa mais suave, digamos assim. Não sabemos como que vai vir os detalhes dessa camisa, e claramente o que a gente sabe é que a camisa preta vai vir toda preta, não vai ter a faixa atrás. Essas foram as informações que a gente teve nos últimos dias. Infelizmente eu gosto muito da camisa do Vasco com a faixa nas costas, e vai de gosto, né? Tem torcedor que gosta, tem torcedor que detesta, aqueles adoram. Eu particularmente adoro, cara, a camisa do Vasco com a faixa atrás com o número vermelho, cara. Eu acho que aquilo ali é a identidade do Vasco. Mas o Vasco não terá, assim como essas últimas camisas feitas pela Capa, algumas já não teve. E quanto à camisa branca, não tivemos nenhum tipo de vazamento ainda de como será essa camisa branca, né? A preta a gente já viu aí algumas imagens, ainda estou na expectativa para mais vazamentos aí, porque eu estou muito curioso para ver como de fato vai vir essas camisas da Nike. Mas pela imagem que a gente tem, que dá para ter uma noção aí de fato que a camisa vai ser uma camisa toda lisa, básica mesmo. Acho que a Nike acerta vindo com um modelo mais básico nesse primeiro momento. Ao longo dos anos, cara, a Nike pode inventar, fazer aí uma camisa mais bola polo, talvez com um detalhe diferente, que agrade mais o torcedor, porque é 7 anos de contrato, né, mano? Vamos ter aí, no mínimo, 7 camisas pretas, 7 camisas brancas, né, cara? Isso com o contrato podendo ser renovado ainda, né, cara? Com mais tempo aí, a Nike poder ficar 10, 15 anos no Vasco, sei lá quanto tempo, né? Mas, aparentemente, é uma camisa que me agradou bastante aí e vai ser lançada, segundo essas informações, na primeira semana de janeiro. Na semana que vem, já devemos ter aí o lançamento da camisa nova do Vasco aí da Nike. Vale ressaltar aqui na Copinha, na Copa de São Paulo Juniores, o Vasco vai usar um uniforme provisório para os jogadores da base. Comente aí qual a sua expectativa para os lançamentos da Nike. Já guardou aquela grana, né, mano?
Tem que ter guardado aí, pô. Não gastou, não torrou tudo no Natal, ainda tem ano novo, né? Dá uma segurada aí, porque essas camisas da Nike aí, mano, eu acho que vão esgotar facilmente, cara. Vão esgotar rapidamente aí. A Nike vai ter que preparar bem o estoque, porque todo mundo tá querendo camisa do Vasco. Até minha avó quer camisa do Vasco e da Nike, hein? Comenta aí o que você acha desse lançamento aí do Vascão. Bom, pessoal, tivemos novidades aí quanto à saída de jogadores, né? Nos últimos dias já saiu do Vasco Lucas Oliveira e Jean Davi, também já está bem encaminhada a saída do Paulinho, Maurício Lemos e também possivelmente Lucas Freitas, e existem outras possibilidades. E tivemos aí uma novidade envolvendo o Benjamin Garré. O jogador não faz parte dos planos para a próxima temporada e o Vasco, que gastou quase 15 milhões de reais para contratar o jogador, não deverá continuar com ele no elenco, ele deve ser negociado na próxima janela de transferências. Segundo o GE. Globo, que trouxe essa informação com exclusividade, a saída do Garré pode aliviar ainda a folha salarial e abrir espaço para novas contratações. Com certeza, ele deve ter um altíssimo salário e praticamente não fez nada com a camisa do clube, né, cara? O jogador não conseguiu se firmar com o técnico Carille de início e perdeu muito espaço, né? Sempre com aquela velha alegação de que o jogador não se adaptou ao Brasil, de que o jogador poderia estar fazendo uma parte física, aprimorando a parte física para que em 2026 viesse aí jogar mais. Pô, o cara ficou um ano todinho no Vasco. E os caras ainda querendo vender esse sonho de que o jogador tava se preparando para 2026, mano. Pô, velho, de sacanagem, velho. Era melhor o Vasco ter contratado ele então agora. Deixava ele se preparando sem clube, sem o Vasco ter que pagar salário dele todo mês, para um jogador inútil que não ia fazer nada, e trazer ele agora. Se essa era a desculpa, né? Com certeza aí um papo furado, o jogador não joga nada, fraquíssimo, e vai sair do Vasco aí. A gente espera que o Vasco consiga vendê-lo. Lógico, não vai recuperar essa grana que foi investida no atleta, como diversas outras negociações erradas que essa diretoria fez. Também tem o Marcelo Santana, que já não está mais no Vasco, também tem sua parcela de culpa, tanto na contratação do Jean Davi, Maxime Domingues, Lloyd Augusto, o próprio Benjamin Garré, e por aí vai, mano. Infinidade de jogadores ruins que essa diretoria contratou, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos. E se eu ficar falando aqui, meu amigo, o vídeo vai dar 40 minutos só de erros de contratação da diretoria do Pedrinho, né? E eu acho a diretoria do Pedrinho, cara, a melhor dos últimos tempos aí. Para você ter ideia como que o Vasco ficou aí afundado antes do Pedrinho chegar, né? Se o Pedrinho errou dessa forma, imagina os antecedentes, os anteriores dele, né? Com certeza aí, meu amigo, a situação é difícil, a gente espera que esse limpa continue acontecendo. Tô gostando muito, viu? Tô gostando muito dessa barca vascaína. Já foi embora aí, Jean Davi, a gente falou. O Paulinho, cara, um jogador que infelizmente teve a lesão, não era para ser dessa forma, era para ter continuado bem no Vasco, um jogador titular incontestável, era importante, mas a lesão acabou com a carreira do Paulinho, essa é a verdade, né? Pouca gente fala isso, mas a lesão acabou com o Paulinho, o jogador não vai voltar a jogar mais o que ele já jogou aí com a camisa do Vasco, e o Vasco detectou isso rapidamente, não tem como mais pagar um altíssimo salário a um jogador que não vai te entregar nada, absolutamente nada fisicamente dentro do campo, né? E o Paulinho não tem mais essa condição física e ele vai deixar o Vasco, perdeu a sua maior qualidade, né? Que era ser um motorzinho no meio campo. O jogador não tem mais essas características devido à gravíssima lesão LCA que ele teve no joelho, né? E além disso, tem outras saídas que a gente falou, deve acontecer também a saída do Vitor Luiz, um jogador aí que aparentemente não deve seguir para a próxima temporada, e já que o assunto é lateral esquerdo, Lucas Piton, meu amigo. De acordo com a imprensa italiana, pessoas que cobrem o dia a dia da Roma, da Itália, o clube tem um forte interesse na contratação do Lucas Piton. Ainda não tivemos informações concretas se vai fazer uma proposta, se já fez uma proposta para o Vasco. Nos últimos dias surgiu a especulação do Besiktas da Turquia também interessado no Lucas Piton. É um jogador que chama a atenção do mercado, só que ele está lesionado, né? A gente não sabe ainda como que ele vai voltar. O jogador teve um entorse ali no joelho, mas aparentemente ele vai se reapresentar normalmente com o elenco vascaíno e já vai fazer parte dessa mini pré-temporada, digamos assim, né? Porque já vai ter Campeonato Carioca, tudo junto ali, Campeonato Brasileiro, né? A loucura fez a CBF. Mas a tendência é que, aparentemente, o Piton fique no Vasco, mesmo com esse interesse da Roma, ainda não tem proposta oficial. Se não pintou nada ainda oficial para o Vasco, não tem por que a gente se preocupar até agora com a possibilidade de saída do Piton. Mas o interesse existe, a gente está trazendo aqui para você, vascaíno, ficar bem informado que o Piton também, além do Ryan, chama a atenção do mercado europeu. Quanto ao PH, a gente não sabe, a situação ainda segue indefinida, né? Alguns jornalistas tentaram apurar a vida do jogador ali, ver se tem alguma proposta, se tem algum clube interessado, se tem uma possibilidade dele deixar o Vasco agora,
Não tivemos atualizações e que tudo segue indefinido. Pode ser que apareça uma coisa do nada, ele seja vendido, e pode ser que não. Pode ser que ele continue no Vasco tranquilo. O que a gente sabe é que o jogador fechou um contrato aí definitivo com a Nike, vai ser atleta da marca norte-americana que patrocina o Vasco. O PH já usava equipamentos aí da Nike, né? Chuteiras, por exemplo, né? Mas eu não sei se ele era, de fato, patrocinado pela Nike. E agora ele assinou um contrato aí com a maior marca do mundo, que vai patrocinar o Vasco também. Isso é a última informação que a gente tem quanto ao Paulo Henrique. Se tiver possibilidade de saída do atleta, a gente vai trazer aqui no nosso canal. Outras situações aí, Verratti segue tudo indefinido, não tem proposta, tem com um contrato com o Vasco, deve continuar sem proposta, não tem como ele sair, vai continuar no Vasco, a diretoria quer se desfazer do altíssimo vencimento do Verratti, mas não tem proposta, o Vasco não tem nada o que fazer, né? Não vai rescindir também o contrato com o atacante argentino. Além disso, também tem outras situações. Temos aí a situação do Ryan, que também segue lá indefinida. A gente não sabe se ele vai sair agora, se vai sair no meio do ano, e qual clube tem interesse aí em comprar de fato o jogador. Várias especulações todos os dias, né? Bayern de Munique, Real Madrid, Tottenham, Arsenal, Barcelona e por aí vai. Nada de concreto ainda nessa situação envolvendo o Ryan. O que a gente sabe é que ele só não quer ir jogar em clubes menores no futebol europeu e em ligas alternativas. Quer jogar em competições, quer jogar em grandes clubes e em grandes ligas também. Outra situação aí que pode acontecer, que quase aconteceu, né? Foi a do David. Se você não viu o vídeo ontem, o David quase saiu do Vasco, amigo. O David estava a um passo de ir para o Vitória. Estava tudo acertado entre Vasco e Vitória para uma saída do David por empréstimo. Só que o staff do atleta vetou a negociação porque não queria que o jogador saísse do Vasco por empréstimo e sim vendido, com um contrato definitivo com o Vitória. Aí o Vitória deu para trás e desistiu da negociação porque não tinha condições financeiras para adquirir o David em definitivo. Isso foi confirmado pelo próprio presidente do Vitória. O David quase deixou o Vasco. Mas aí, como eu falei no vídeo ontem, o Vasco mostra para o mercado que colocou o David praticamente à venda ou a empréstimo, né? Se talvez aparecer um empréstimo com a compensação financeira ao Vasco e também ao staff do atleta, pode ser que o Vasco consiga convencer o staff do jogador a liberar o jogador de fato e ele sair do clube. Até agora, ele segue com um contrato com o Vasco. O Vasco adquiriu o David no início desse ano, pagando 19 milhões de reais ao Internacional, aproximadamente, porque é um jogador que tinha obrigação de contrato caso ele cumprisse metas no Vasco. Ele cumpriu essas metas e o Vasco teve que comprar ele junto ao Internacional. E agora pode vender o atleta. Logicamente não vai recuperar essa grana investida e é difícil que algum clube pague aí. Eu acho que até 15 milhões no David, cara. Acho bem difícil, né? Vamos ver o que vai acontecer aí quanto à saída, a possibilidade de saída do DVD, que eu não me desfazeria dele, hein? Eu acho que é um jogador que pode ser útil ainda para o Vasco. Ainda numa temporada longa, onde a gente vai ter 4 competições, meu amigo. Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. Pode ser que o David seja importante em algum momento aí da temporada. Bom, e agora vamos trazer atualizações quanto a reforços, chegadas de jogadores aí ao Vasco. Segundo as informações do canal Atenção Vascaínos, vamos primeiramente aqui falar de jogadores que não deverão vir para o Vasco. O canal Atenção Vascaínos apurou que o Vasco não está negociando com o meia Caio Alexandre do Bahia. Essa informação aí não procede, segundo o jornalista Flávio Dias. Informação até esqueci quem foi a primeira fonte que trouxe essa informação, mas o Caio Alexandre não será reforço do Vasco, segundo as informações lá do canal Atenção Vascaínos. Então a gente entende que esse jogador do Bahia não virá para o Vasco. Outras situações, cara. Mano, aqui um alerta pro torcedor. Não se iluda com o John Arias, cara. Sinceramente, não se iluda com o John Arias, velho. Não faça isso. Não caia nesse conto de fadas. O John Arias não será jogador do Vasco. Não será jogador do Vasco. A menos que o dono da SAF, o Marco Lamáquia, invista uma grana pesada, chegue lá no Wolverhampton. Quanto você quer por esse cara? X. 150 milhões de reais. Tá aqui. Traz pro Vasco. Esse é o único cenário que o John Arias vem pro Vasco. Esquece John Arias no Vasco. Vi isso sendo muito especulado entre os vascaínos, notícias que eu não sei de onde saíram, mano. Plantaram da terra, de dentro de São Januário, uma notícia dessa que não tem fundamento nenhum. Clubes aqui no Brasil que tem um maior poder aquisitivo, pode contratar quase qualquer jogador sul-americano, não está conseguindo fechar com o John Arias, o que leva o vascaíno a acreditar que será possível a contratação do John Arias, mano. Ah, mas o Diniz trabalhou com o Arias. Pô, mano, mas é questão de lógica, velho. Quem detém os direitos do jogador não é o Fernando Diniz, não é o próprio John Arias, é o Wolverhampton. E os caras querem no mínimo 150 milhões de reais por ele. Da onde o Vasco vai tirar 150 milhões? Não acredite nisso, cara, sinceramente. Nem trouxe essa informação aqui no canal, porque, cara, não dá, mano. Não dá, mano. Sinceramente, eu sei que aí é a função do jornalista tentar apurar situações aí, pô, mas vamos fazer um jornalismo melhor aí
para o torcedor ficar bem informado, né? Não plantar esse tipo de mentira, né? Esse tipo de especulação. Nem vou falar que é mentira, né? Vai que é verdade, né? Mas não plante esse tipo de especulação e ilusão para o torcedor vascaíno, né? Diferentemente aí de outras situações, né, cara? Temos aí a situação do Saldívia. Tivemos uma atualização que o Vasco, de fato, tem interesse no jogador, só que teria ficado um pouco relutante quanto à parte física do atleta nos jogos recentes aí do Colo-Colo. O jogador vem sofrendo um pouquinho com essa parte física e isso poderia atrapalhar um pouco o desenrolar da negociação. Inclusive, o jogador já está até seguindo o Vasco nas redes sociais. Já tivemos informações dias atrás aí que, de fato, o Vasco estava muito perto de contratar o zagueiro de 23 anos, jogador uruguaio, poderia vir aí para o Vasco. A ESPN do Chile até deixou claro que no meio do ano o Vasco de fato procurou o Colo-Colo, mas fez uma oferta muito abaixo do que o clube esperava e acabou tendo recusado a proposta. E dessa vez o Vasco segue ainda interessado, só que esses problemas físicos do atleta podem atrapalhar um pouco essa possível chegada. Se o jogador está com problema físico, não tem que ser contratado, na minha opinião. Não dá para você pagar para ver se o jogador vai render no Vasco ou se ele vai continuar aí tendo problemas físicos, né? Problemas de não poder entrar em campo porque está machucado. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. É um jogador desconhecido, não sabemos se ele vai render alguma coisa no futebol brasileiro, mas é um desejo do Vasco já tem algum tempo e o Diniz já teria até indicado esse nome, já é a segunda janela que o Diniz indica esse nome à diretoria. Outras situações, Johan Rojas. Segundo as informações atualizadas, o jogador deverá ser novo reforço do Vasco de fato, por empréstimo com obrigação de compra. As informações dão conta que o Vasco terá que pagar cerca de 4,5 milhões de euros para comprar o jogador ao término do seu contrato. É um jogador que atua como meia, mas também pode jogar como ponta aí, ponta esquerda ou ponta direita. Ele tem um longo contrato com o Monterrey até junho de 2028 e quer sair do futebol mexicano. E o staff do atleta já confirmou que é muito certo com a vinda dele ao Brasil, e o único clube aqui no Brasil que tem interesse nele é o Vasco, né? E aparentemente será ele o primeiro reforço aí para a próxima temporada. Assim que a gente tiver a confirmação, vamos trazer aqui no nosso canal. Além dessa situação, também tivemos outras novidades, envolvendo aí o atacante Brenner. O jogador estaria na mira do Vasco, o Diniz gosta muito desse atleta, mas ele deixou claro, se o São Paulo tiver interesse na contratação dele, ele dará preferência ao São Paulo. Ou seja, o Vasco é a segunda opção do jogador. E jogador nenhum que trata o Vasco como segunda opção tem que vestir a nossa camisa. Ponto. Se proceder essas informações que foram trazidas pelo estagiário do Vasco, na minha opinião, não faz sentido algum o Vasco contratar o Brenner, né, cara? Com certeza, para mim, jogador tem que vir querer jogar no Vasco. O Vasco é gigante. O cara não tem que tratar o Vasco como segunda opção, plano B, plano C. Ah, não tive sucesso com o clube A, quero pro Vasco agora. Aí o Vasco tem que se retirar. Volta lá, tenta negociar com o clube que você queria ir. Não é que no Vasco você vai jogar. Mas o futebol, infelizmente, não funciona assim, né? Os clubes são reféns de jogadores, né? Essa é a verdade. Os clubes precisam de jogadores. Infelizmente, na minha opinião, esse tipo de negócio, se de fato estiver procedendo essa informação, se o jogador dá prioridade ao São Paulo, não tem que vir jogar no Vasco. Ponto. Pronto, acabou. Busca um outro nome aí. E a grande notícia do momento, além, claro, do Douglas Luiz, que é o grande sonho do torcedor vascaíno, ontem, segundo o Wallace Neguerê, sempre aí tem informações privilegiadas do Vasco, ele inclusive cravou que o Robert Renan seria reforço do Vasco, ele trouxe a informação que o Vasco está negociando a contratação do zagueiro argentino Otamendi, jogador aquele mesmo da seleção da Argentina, de 37 anos, que está atualmente no Benfica. Ele tem contrato até o meio do ano que vem, até o meio de 2026 com o Benfica, e a situação dele com o Benfica é a seguinte, cara. O jogador teve especulações nos últimos dias do Barcelona. Não irá acontecer o negócio entre Otamendi e Barcelona. A situação hoje, as informações dão conta que o Benfica tem um interesse na renovação de contrato com o atleta, porque tem contrato somente até o meio do ano. Inclusive, pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo a partir do mês que vem. Só que apareceu essa informação de que o Vasco tem interesse no jogador. Cara, eu, sinceramente, eu só vou acreditar vendo. Se o Neguerê tem a informação bem privilegiada, pode ser que seja verdade de fato. Mas esse caso aqui, eu só acredito quando o Otamendi estiver vestindo a camisa do Vasco. Porque ele está no meio de uma temporada com o Benfica, ele é o capitão, o principal zagueiro do time. Não faz sentido ainda, na minha opinião, ele sair do Benfica para jogar no Vasco. A gente não está na Libertadores, né, que seria aí um poder de convencimento maior para o atleta vir para o Vasco. Só que a gente não sabe como que está também de fato a relação dele lá com a diretoria do Benfica, se ele tem interesse em voltar a jogar na América do Sul. É informação rasa.
A informação que a gente tem hoje é que o Vasco está negociando com o Otamendi. Se vai dar certo, não sabe, mas está negociando. O que eu acho difícil de acontecer, porque, como eu falei, quando você junta os fatos, você vê que tem vários argumentos que mantêm o Otamendi no Benfica. Que pode deixar ele lá, ou até mesmo seguindo o futebol europeu. Tem Copa do Mundo, cara. O cara quer jogar a Copa do Mundo no ano que vem. E se ele vir para o Vasco não conseguir render aqui, não conseguir se readaptar ao futebol brasileiro, por mais que eu acho que ele vai sobrar, vai ser um jogador destruidor, vai jogar demais. E até muito vascaíno reclamando, mas esse aí vai ser igual o Hugo Moura, expulso todo jogo. Pô, tá de sacanagem, cara, recusar um Otamendi, cara. Tá de sacanagem. Você quer zagueiro que marca fofo, igual o Léo Pelé? Pede lá o Léo Pelé emprestado de volta lá do Atlético Paranaense, pô. É jogador bonzinho, jogador que vai jogar segurando rosa para entregar pro atacante adversário, pô. Quer esse tipo de jogador no Vasco? Pede o Léo Pelé de volta, outros atletas aí que fizeram parte dessa loucura que foi a defesa do Vasco nos últimos anos. A gente precisa de um cara acima, um cara imponente, que vai chegar e passar respeito para a defesa do Vasco. O Vasco precisa desse tipo de reforço. Eu adoro o nome do Otamendi, é um nome que eu gostaria muito de ver no Vasco. O Vasco precisa de jogador assim, jogador raçudo, jogador que vai jogar e impor respeito. O Vasco não tem jogadores que impõem respeito há muito tempo. Precisamos disso, entendeu? É um jogador interessantíssimo, na minha opinião, mesmo veterano. Com 37 anos, vai chegar com um alto salário, se vir de fato, mas é um jogador que pode ser necessário e ajudar o Vasco. Entendeu? Eu acho que ele chega num estágio muito superior ao do Medel, por exemplo. O Medel não estava tão bem assim na Europa, ainda estava jogando num clube menor, que era no Bolonha. Não estava tão bem assim, já encaminhando drasticamente o fim da sua carreira. Veio no Vasco no primeiro momento, encaixou bem, jogou bem ali em 2023, só que em 2024 ele já caiu demais e acabou deixando o Vasco, indo pro Boca Juniors. O Otamendi não, o Otamendi está jogando em bom nível já há algum tempo, mesmo um veterano lá no Benfica e ainda na seleção argentina. Uma seleção muito superior do Chile, como era do Medel, por exemplo. Jogou o Super Mundial de Clubes no meio do ano. Se eu não me engano, o Benfica está na Champions League, não me lembro. Mas ele vira e mexe, está jogando contra times gigantes lá na Europa, pô. Entendeu? Com certeza é um jogador que chega aí, um estágio muito acima ao do Medel, que foi um veterano que a gente trouxe para a zaga aí nos últimos tempos. Né? Vamos ver o que vai acontecer, se vai acontecer de fato o negócio com o Otamendi. Segundo as informações aí do Neguerê, tá acontecendo as negociações entre Vasco e o atleta. Tomara que dê certo, porque seria um baita reforço. Pensa se chega Otamendi, Douglas Luiz, ainda se fala em possibilidade de bons atacantes. Tomara, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Comentem qual a sua opinião sobre o zagueiro argentino, se te agrada o nome do Otamendi. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal, hein? Tamo junto e é nóis!